Obrigado pela companhia em mais essa entrevista coletiva. Nessa edição nós vamos conversar com a deputada Luciane Bezerra, deputada estadual pelo PSB. Obrigado pela gentileza em comparecer aqui na TV Assembleia acerca desse bate-papo. Obrigada, Adão, e é um prazer estar sempre aqui com vocês. Acompanha esta edição do Entrevista Coletiva o radialista Narbal Guerreiro. Obrigado, Narbal. Obrigado, Adão. Obrigado à audiência da TV AL. Obrigado, deputada, pela presença. Deputada Luciane Bezerra, 2012 está indo embora, 2013 chegando. O que foi possível realizar em termos de ações parlamentares? Adão, esse ano de 2012 já foi tão ou quanto mais difícil de 2011. Tínhamos uma esperança que em 2012 o governo reagiria, né, que cairia a ficha, que sou o governador, começar a tomar algumas atitudes mais radicais e assim com mais responsabilidade em relação ao governo. E não aconteceu nesse ano de 2012. E ainda houve algumas complicações, porque é um ano eleitoral, então nós estamos aí num momento de transição de muitos prefeitos e o governo continua com as mesmas reclamações de 2011 e agora nós estamos aí com os prefeitos preocupados de como vão entregar esses cargos, essas contas, fechamento de contas para os próximos prefeitos e o governo não cumprindo a parte dele, complicando a vida desses prefeitos. Então, esse ano de 2012 foi muito difícil para todos os matogrossenses e nessa casa em específico foi um ano onde de muitas discussões de alguns segmentos do governo, principalmente nesses financiamentos, nesses endividamentos que o Estado aí passou agora por esse ano na casa e assim... Claro que eu, como uma parlamentar um pouco mais crítica do que os meus colegas aqui na casa, entendo que a boa vontade do governo é necessário hoje, nós temos dinheiro, investimentos em infraestrutura, na própria na tecnologia de informática, e na moradia, em tantos outros que nós aprovamos aqui. O que nós não concordamos é como é feito os procedimentos nessa casa, como as mensagens são mandadas, sem ter uma ampla discussão, sem a população saber qual é o valor do boleto que ela vai receber na casa para pagar essa dívida, porque essa dívida não é só eu, o senhor Guerreiro, o senhor Adão que vai pagar, vai ser os meus filhos, vai ser os meus netos que vão pagar. Estamos deixando um endividamento de quase 7 bilhões que está chegando aí aproximadamente nesse governo de Silval. Então foi um ano de muitas, sim, conquistas para o Mato Grosso, mas ao mesmo tempo muitas turbulências em relação a como fazer essas conquistas e como nós vamos gerenciar esses investimentos que vão vir para o estado do Mato Grosso. Esperamos que agora, em 2013... em relação ao governo e também essa casa, por que aqui a deputada está falando do governo? Você perguntou das ações parlamentares de 2012. A ação parlamentar de qualquer deputado aqui passa pelo governo, porque nós somos simplesmente o interlocutor da população com o governo. É a mesma coisa de um vereador melhorado. É o que é o deputado estadual. Então, nós precisamos que o governo tome algumas ações que tenha mais responsabilidade com a população mato-grossense, tenha mais respeito, porque é nós que estamos trazendo a demanda e não estamos tendo resultado para essa população do interior, principalmente. As demandas praticamente ficaram de lado, é isso que a senhora está dizendo? Ficaram de lado e ainda pior, elas aumentaram a demanda. Então, hoje, se em 2011 a população estava reclamando da saúde, em 2012 reclamou muito mais. Se em 2011 não tínhamos estrada, não tinham pontes, não tinha condições de trafegar nas nossas estradas, em 2012 foi pior e nas chuvas agora vai ser pior ainda do que a de 2011. Então, tudo no governo, por mais que nós estamos falando em crescimento de PIB, estamos o maior estado produtivo e tudo isso, mas na base... Para a pessoa que está em casa, para a senhora que leva seu filho para a escola, para a gente que precisa do SUS, para você que está precisando de emprego, para qualquer outra coisa, está inviabilizando os municípios. E eu digo aqui a capital. A capital hoje, se você quer um eletricista, você não consegue. Não tem hoje o profissional. Nós não temos hoje profissionais qualificados ou até em cada área, mas na capital. No interior, as pessoas estão passando por dificuldade, não tem emprego, não tem saúde, não tem educação, não tem estrutura. Mas e essa propaganda que o governo está fazendo aí, de sei quantos empregos foram gerados, não sei o que lá?
Isso está gerando mais em relação a onde está sendo feito alguns investimentos da Copa e também aonde está saindo algum desses financiamentos que foram feitos, desses investimentos no Mato Grosso, em relação à estrada, empreiteiras, mas isso quando se fala em coisa macro. Porque hoje nós temos empreiteiros aí de médio e pequeno porte que está quebrado no estado. O governador quebrou alguns empreiteiros pequenos. Deputada? Porque não cumpriu com o compromisso, não pagou os convênios. Nós temos hoje vários convênios atrasados, não cumpriu com os municípios os repasses da saúde. Chegou a atrasar agora um absurdo, que a educação, ela tem o previsto dela. Chegou a atrasar transporte escolar em plena aí, final de ano, de conclusão, ano eletivo. Então, são coisas que Mato Grosso, ele cresceu um pouco, mas na mídia. Na mídia, muito bonito os números que estão sendo apresentados. A Copa hoje tem propaganda muito bonita que está relacionado à Copa. Agora, nós não estamos vendo essa propaganda refletir na base lá no interior, porque eu falo interior porque o estado do Mato Grosso 98% é interior, porque é só a capital. O resto, Várzea Grande é interior e o resto todo é interior. Então, nós não estamos sendo beneficiados lá na ponta com esses investimentos que está vindo para o Mato Grosso. Agora, só interrompendo a senhora, aproveitando até a questão que a senhora falou, a questão do risco da quebradeira e tudo, essa questão também relacionada a um projeto de lei aqui nessa casa para derrubar o veto com relação à lei que majorou a UPF. A senhora acha que esse tipo de majoração vai ter reflexos tão negativos assim, chegando a ponto, de repente, até de risco de uma quebradeira maior ou de um impacto maior no setor produtivo? Com certeza, até porque a UPF hoje, muita gente não sabe o que ela é. A UPF é a Unidade Padrão Fiscal. Tudo que é feito no governo do estado é feito em cima de UPF. Você vai pagar uma taxa na SEMA, 20 UPF. Você vai pagar uma taxa no Detran, 5 UPF. Você vai pagar uma dívida no governo do Simples, que você está devendo imposto do Simples. Você vai ser computado em UPF. Você deve lá 100 UPF, 1000 UPF. Então, hoje a UPF, ela direciona o recurso do que entra nos cofres do governo. E o que foi feito nessa majoração? Em dezembro de 2010, o governo do estado, através da Cefaz, começou a trabalhar com a UPF no valor de R$ 92,00, sendo que, por lei, ela estava fixada em R$ 36,00. Quase que triplicou o valor. Triplicou o valor e inconstitucional, porque ele não foi baseado em nada. Simplesmente o senhor Marcel, na época, que não era secretário, mas foi um dos responsáveis, ele fez um estudo particular dele, que ele é muito inteligente quando o assunto é arrecadar. Ele pisa na goela de quem for, ele é muito bom no que ele faz. O governo dá a ordem e ele nem dorme. Ele vai fazer o governo arrecadar. Uma fórmula para justificar. E com isso ele fez um estudo que eu não sei de onde ele tirou, porque existe uma lei que coloca que o aumento gradativo da UPF é de 6 em 6 meses e respeita o IGPDI, que é um índice nacional. Ele simplesmente, é um teto, né? Ele simplesmente pegou esse índice, foi antes da lei e disse que esse índice estava defasado e jogou o PF 92. E começou a atuar em 92. Aí os produtores, em fevereiro de 2011, começaram a reclamar porque já afetou a economia do Mato Grosso, com a UPF aumentando em 2 vezes mais, em 300%. Aí foi onde que chamou para o acordo. Aí o governo, muito bonzinho, fez um acordo com a FAMATO e falou, não, então no FETAB, que está onde está atingindo mais o setor produtivo, nós vamos dar um desconto de 50% para vocês. Mas e as outras economias, como é que Não, ficou tudo em 92. Só o setor produtivo que reclamou, então nós vamos dar um desconto para vocês, porque vocês estão reclamando, então nós vamos baixar para 50% só, R$ 46,00. Mas assim, esse desconto na questão da correção do índice, né? Na correção não dos valores de repente. A UPF está 92, então nós vamos dar 50% e vamos atuar a UPF no FETAB a R$ 46,00, sendo que a UPF era R$ 36,00. E nisso já ganhou 10%, R$10,00 no FETAB. Fora os outros, do Detran, porque daí veio uma lei posterior a essa casa que nós aumentamos alguns serviços no Detran, até 300% passou por essa casa de aumento de taxa no Detran. E esse aumento do Detran é baseado na UPF, além de aumentar
passou de 3 UPF, hoje nós estamos pagando 10 UPF numa taxa. E além desses 3, que ainda aumentou 300% no valor. Então, se você pagava muito... Que remonta em cima das tarifas. E nisso foi acumulando. E aí, o que fez? Essa casa, no início dos trabalhos, veio a FAMATO, um acordo que nós fizemos com o governo e tal, então nós vamos passar essa lei, onde nós fizemos esse acordo com a FAMATO e que fez? Passou na casa, quando eu, Zeca, começamos a olhar e vimos que não estava, ferindo a Constituição, estava sendo totalmente ilegal esse acordo e essa lei que tinha sido aprovada pela casa, foi onde eu e o Zeca começamos a discussão junto com o governo, pedimos para o governo não sancionar a lei, que a gente queria discutir, porque era uma lei que a gente ia derrubar, porque podia entrar com Madin, podia entrar... Simplesmente nós fomos enrolados em mais de um mês, mas a pressa maior era aprovar, por quê, Adão? Porque nessa lei, nós retroagimos ela e nós legalizamos os atos errados que a Cefaz já tinha cometido desde dezembro. Então, a pressa do governo era porque o Marcel estava prestes a ser preso. Então, era uma pressa para que salvasse a pele do governo. E nisso foi aprovado na casa. O governador sancionou e aí nós começamos a tramitar aí, conversando com aqui a CCJ. E essa lei, que é minha e do Zeca, ela retroage essa UPF no valor que ela tem que ser. Revoga, volta para os 36. Hoje a UPF em dezembro, possivelmente ela vai para 39 por causa do reajuste de final de... Que já está previsto na lei federal. IGPDI. Exatamente. Então, no caso, tudo bem, nós estamos hoje atuando a 90, 88, então ela vai voltar para 39, que é o valor dela. Agora a senhora teve o apoio da Assembleia. Passou na casa, foi aprovado na primeira comissão, na segunda, na CCJ, constitucionalidade, fomos conversar na PGE, a PGE falou que a constitucionalidade dela estava sim dentro do padrão, mas é uma decisão política do governo e mexe nos cofres do governo. Agora, a alegação que eles fizeram do veto é que vai afetar o orçamento, porque eles trabalharam este ano em 92, então vai afetar o orçamento. Só que quando ela foi aprovada a lei, então? No orçamento de 2011, a UPF estava em 36 quando foi aprovado nessa casa. Então, não tem impacto orçamentário ao governo. Verdade. Vai ter realmente no bolso do governo. Mas na legalidade da lei, a nossa lei e a do Zeca, ela está legal. Então, há uma discussão. E nós temos que derrubar esse veto agora, semana que vem. Está proposto, juntamente com as entidades que nós conseguimos organizar, para pressionar para ir para a pauta, para a gente derrubar essa casa que a maioria dos deputados já entenderam que é justo a derrubada do veto. E, claro, o governador cabe a ele depois entrar na justiça para derrubar o veto da casa, e aí não vai ser outro movimento. Mas até então vai ser uma conquista para o Mato Grosso, essa UPF voltar ao valor dela e fazer toda essa tramitação com o apoio dos deputados, com o apoio das entidades. E a pressa maior é antes de votar o orçamento. Porque se a gente vota o orçamento antes do veto, o orçamento desse ano, a UPF está em 92. É verdade. Aí a gente anula o veto. Então é uma briga aí contra o tempo para a gente conseguir voltar à normalidade, pelo menos mínima, para dar uma seguridade maior ao contribuinte, ao comerciante e aos empresários. Quais os outros setores que ficam prejudicados com essa UPF a 98? Todos, desde um comércio, se você foi multado num ato de inflação, você vai pagar sobre a UPF. Qualquer ato do governo em cima de UPF, tantas taxas. O UPF é uma moeda que o governo trata, que você tem, para não taxar um serviço num valor específico, ele taxa em UPF. É um indexador. Então, ele afeta a economia do estado do Mato Grosso. Tanto vai afetar o governo, a economia do governo? Vai. Mas o pior de tudo, está afetando o contribuinte, está afetando a população lá na ponta. A senhora acha que com essa saída do Marcelo de Cursi da Cefaz, não é uma maneira do governo recuar, não? A senhora acha que ele já demoveu da ideia e vai revolver? Eu acredito que essa retirada do Marcelo foi até mesmo o governo ele tem por responsabilidade ter feito isso, até mesmo porque é uma decisão judicial. Decisão judicial a gente não se discute, se cumpre, né? Então o governo fez isso, mas o Marcelo ele é um funcionário de carreira da Cefaz, ele é o cérebro hoje dentro da Cefaz, do governo do estado, do Silval, então automaticamente ele vai continuar agindo dentro da Cefaz e eu acredito que até daqui a um tempo ele possa retornar de novo à secretaria da Cefaz. Deputada, com relação a
essa visão crítica, e sim, até é pertinente. A senhora disse que é uma das vozes que tem levado, exposto a essas situações de dificuldades em alguns setores, de deficiência em outros. E temos aí a questão da saúde. A senhora hoje é a vice-presidente da CPI do MT Saúde, que também é um outro problema gravíssimo. Outro abacaxi, né? Que o governo realmente está numa situação complicadíssima até para se explicar. A gente tem acompanhado a presença e a participação por convocação ou por convite dos antigos gestores. E a senhora fez alguns apontamentos, algumas indagações pontuais com relação à saúde e também à questão do MT Saúde. Qual foi o retorno, o feedback que a senhora teve junto à Secretaria em relação a esses pleitos explicativos? Olha, Guerreiro, hoje o Estado, ele está assim, ele só trabalha na base da pressão. Você só tem uma informação quando você começa a partir para o lado que não é nem necessário. Hoje, em pleno século XXI, você não poderia nem partir para esse tipo. Você tem que respeitar as autarquias, né? Mas quando você começa a usar uma tribuna, quando você começa a ser um pouco mais crítico, aí você começa a ter informações do governo. E isso teria que ser natural, esse processo. Em relação à saúde, eu não posso reclamar hoje do secretário da saúde, e, perdão, como que é o nome? Hoje eu esqueci o secretário da saúde, mas eu não posso reclamar dele. Até eu esqueci. Isso, eu não posso reclamar dele, porque ele como pessoa, ele é um funcionário de carreira ali dentro, ele tenta amenizar, pelo menos no que é o poder dele, o mínimo disso, mas na relação financeira da saúde, não tem o controle dele. Hoje, com esse núcleo sistêmico, nós sabemos que as duas secretarias que mandam, que tem poder no estado do Mato Grosso, se chama em especial duas só, que é a SAD com o César Zilo e a Cefaz com o Marcel, que agora mudou. Então, são essas duas. Então, eu não acredito que hoje a saúde está um caos do jeito que está, simplesmente só por causa do secretário. Quando me perguntam, tem que trocar o secretário do governo Silval para ele conseguir reagir? Na minha opinião, não. Primeiro, ele tem que acreditar. Primeiro ele tem que ir nele, no potencial dele como governador. Primeiro de tudo, o governador ele tem que se conscientizar que ele é que manda e automaticamente deliberar autonomias. É verdade. Porque hoje se tem só 2 secretários que definem a economia dessas secretarias, como nós vamos falar que o secretário de saúde é ruim, o secretário de esporte, estão plena Copa aí, o secretário de esporte não tem orçamento. Então nós temos aí na Copa... O secretário de Turismo, a Teté, veio aqui reclamar porque o orçamento dela está enxuto, porque ela tem um orçamento grande, mas por causa dos financiamentos, por causa dos investimentos que está vindo do governo federal. Mas do Estado ela não tem. Então, hoje, quem está dominando, quem que está controlando o Estado do Mato Grosso é só 2 secretarias. Então, com esse feedback aí, eu não acredito que seja do secretário. Informações fornecidas, tem algumas secretarias que não fornecem informações. Exemplo disso, se falou muito há um tempo atrás em incentivo fiscal. Que eu acredito que não tem como o Estado crescer sem ter o incentivo fiscal. Com certeza. Incentivo fiscal responsável, entendeu? Ali é para quem precisa, tendo um controle. E é isso que a gente também é contra. É da condução de como é dado esse incentivo fiscal, e não o incentivo fiscal. E isonômico também, uma coisa equilibrada, né? E no caso, aí o que eu acho que por categoria, por segmento, fazer uma coisa assim que generalizada a todos, acessível a todos. Quando fomos pedir informação em referente ao incentivo fiscal, não houve esse feedback, porque é confidencial. Então, eu não sei se essa Assembleia que fiscaliza... Até para o deputado, para informação. É confidencial, então eu não sei para que serve a Assembleia Legislativa do Mato Grosso. Se qualquer dado que você queira fiscalizar e participar, porque aqui ninguém quer fiscalizar, para criticar, nós queremos ajudar o Mato Grosso, foi para isso que nós somos eleitos. Então, se nós não temos essa informação, é confidencial, então aí você começa a acreditar que não tem os fundos. Pedimos solicitação dos fundos, aonde vai o dinheiro? Por que o conselho do FETAB não foi? 2 anos está parado. Por quê? Por que o FETAB não pode ser fiscalizado pelo conselho? Por que os deputados não podem ter conhecimento de onde vai o dinheiro dos fundos? Agora, voltando à saúde, deputada, e agora no caso que está agora, nesses últimos dias, principalmente... Aliás, o Tribunal de Contas mandou demitir também o secretário de Saúde. Hein? Pois é.
Vander. Vander. Eu acertei o primeiro nome. Eu falei. Isso. Eu quis lembrar porque eu quero não sabia o sobrenome dele. Meu agradecimento ao secretário Vander. Agora, deputada, ele pegou um problema já instalado, né? Sim. Agora, deputada, com relação à CPI, eu tive a oportunidade de acompanhar até aqui nessa casa, e assistindo, acompanhando, eu vi que ficou uma dúvida por parte da senhora, do próprio presidente, quer dizer, ele caminhou bastante no que vocês estão fazendo, avançou muito, mas ainda não está claro o motivo que levou a essa falência, né? Para que ele fale, ou semifalência, como diz o próprio deputado Walter Rabelo, que é o presidente, a semifalência do MT Saúde. O que aconteceu? O que a senhora percebeu, ou pôde perceber nas explicações, que aconteceu com o plano? Falta de gestão, demora no repasse, falta de conveniados? O que aconteceu? Ou falta de repasse. Ou de repasse. Houve repasse. Sim. O MT Saúde, é até bom vocês perguntarem isso para mim, porque eu acho que eu vou ser uma das mais, assim, coerentes e que não tem o interesse A ou B. Já declarei isso desde o começo. E a senhora está ali acompanhando os documentos. Então eu não tenho hoje um posicionamento firmado o que é o MT Saúde. Se ele vai continuar ou se ele tem que extinguir. Então eu estou sendo bem imparcial nesse ponto. Aí o MT Saúde, qual foi o entendimento? Ele foi criado como um programa de governo de assistencialismo ao funcionário público. Um projeto social ao funcionário público que não teria condições de ter um plano, ter uma saúde digna ao funcionário que tanto ajuda esse estado do Mato Grosso. Então, isso foi ponto. Quando foi criado, se sabia que ele não seria autossustentável. E sim que teria que ter a coparticipação do governo. Então, outro ponto. Chegou onde chegou, por quê? Porque não tem, até onde a gente sabe, não tem interesse político, não tem interesse do governador do estado do Mato Grosso em manter o plano de saúde. Agora, se o governador atual, Silval Barbosa, é uma continuidade de Blairo, porque foi Blairo que deixou de presente para o Mato Grosso o governador Silval, para nós aí. Eu posso falar isso por quê? Porque o meu governador na época era Mauro Mendes. Então, hoje, ganhamos de presente o Silval, que o Blairo nos deu. É uma continuidade. Se é uma continuidade, por quê? Que até então, 2010, o plano vinha sendo satisfatório, vinha sendo atendido. A partir de 2011, começou os problemas do MT Saúde. Começou o atraso de repasse, começou as redes credenciadas não dar mais credibilidade ao plano. Ou seja, entende-se que o governo quis sucatear para hoje não ter desculpa de fazer a manutenção desse plano. Agora, existem algumas denúncias, alguns indícios de superfaturamento dentro do plano, de procedimentos, e isso daí nós só vamos poder tecer algum comentário quando a gente receber a documentação que foi solicitada aos presidentes do MT Saúde e também aos secretários de governo. Então, quando chegar essa documentação, esses balancetes que foi pedido, solicitar também ao Tribunal de Contas, aí que nós vamos estar fazendo esse confronto, aí que nós vamos estar chamando as empresas, está pedindo esses procedimentos médicos para estar fazendo esse confronto de informações. Saber se realmente houve um superfaturamento dentro desse plano, se houve, assim, uma preferência A ou B para alguém. Então, tudo isso nós vamos ter só saber depois que tivermos documentos em mãos. Porque tudo muito agora, o MT Saúde, tudo se fala no MT Saúde, mas nós só podemos tecer algum tipo de comentário depois que nós, que participamos da CPI, tivermos documentos em mãos. Mas até onde se dá a entender, o plano de saúde hoje do Mato Grosso, o MT Saúde, só vai conseguir ser reestruturado, eu acredito que ele possa ser reestruturado, se o governador Silval Barbosa estiver com vontade de investir nesse plano. Por quê? Hoje se fala, quando o senhor fala que muitas pessoas saíram do plano. Mas quando o plano foi criado, ele foi criado para um assistencialismo para as pessoas que não poderiam pagar um plano particular. Hoje ficou essas pessoas. Esses 13, 15 mil hoje funcionários que pagam o plano e 36, 40 mil que usam o plano, são as pessoas que realmente precisam desse plano. São pessoas que estão hoje com tratamentos continuados, CA, derrame, UTI, tantos outros problemas. Agora, é justo você pegar essas pessoas e servidores que estão precisando desse plano e simplesmente chegar para eles e falar assim, não, agora vocês vão ter que ir para a fila do SUS se vocês quiserem continuar tendo um atendimento?
Então, se eu pergunto se é um plano, foi uma ação de governo, um plano social, um plano assistencialista de saúde, hoje o governador Silval, que é a continuação desse governo, não ter a dignidade e o respeito a essa população e falar, eu não tenho mais condições de manter esse plano, portanto vamos anular ele, mas vamos criar um novo subsídio aí. Um sistema de saúde. Sim, que vai ajudar. Agora não, sucateia o MT Saúde, aí depois vem com uma lei a toque de caixa na casa, sem conversar com o servidor, sem nada, para dar esse subsídio, e depois ainda julga a casa como colocando que pessoas estão morrendo porque não tem atendimento, porque a casa não aprova a lei. Não, eu não aceito isso. Tanto é que nós conseguimos segurar essa lei que veio aqui desse subsídio. Não sou contra o subsídio, funciona em outros lugares, como as OS funcionam em outros estados e no Mato Grosso não funciona. Então o Mato Grosso ele tem uma particularidade. O que funciona em outros estados aqui não funciona. Agora, deputado, tem alguma coisa errada. Porque não tem fiscalização, não tem gestão, não tem cobrança. É isso que eu critico no governo. Não estou criticando o governador Silval, não estou criticando o PMDB, não estou criticando o grupo. Eu estou criticando a condução, a gestão que está sendo feita ao Mato Grosso. E parece que o plano, inclusive, ele funcionava, só disse a data de 2010. Porque no início o sistema era de administradora. Sim. Né? Que era a CRC. Depois passou para operadoras. E a distinção é que, quando era administradora, Adão, a administradora era paga para administrar o MT Saúde. Sem visar lucro. Sem visar lucro. Ela não tinha também o risco do prejuízo. Isso. Tá? Agora a operadora sim tinha. É. Se desse lucro, ela teria. Então, e se desse prejuízo, ela também assumiria. Quando passou o sistema para o operador, foi o que eu percebi na CPI. Foi. Aí a coisa... E ainda, Adão e Guerreiro, o que dá a entender é justamente isso, que o governo quis sucatear por quê? Ela ganhou, a CRC ganhou em 2010 uma licitação para continuar administrando o plano. Até onde a gente escutou, os gestores. Sem licitação? Não, com licitação. Com licitação. Essa licitação ia aí para mais não sei quantos anos, quanto tempo que nós pedimos isso do governo, essa informação. Chegou em maio, julho, simplesmente o governo do estado, através da SAD, cancelou essa licitação. A CRC não era mais administradora do MT Saúde, começou aí a ser uma operadora. Passou já por duas, hoje eu acho que não sei se está na segunda ou se já está na terceira, e foi daí que começou a grande decadência do MT Saúde. Agora, é o que eu digo, se houve fraude enquanto a CRC estava no comando juntamente com os gestores anteriores, nós só vamos saber disso no final da CP, quando tivermos documentos em mãos. Se houve fraude em procedimentos, em pagou a mais, superfaturamento. Agora, o que dá a entender até então, enquanto a CRC estava no comando, que tinha todo um gerenciamento, tinha um controle, tinha uma tecnologia de informática muito boa, o plano de saúde funcionava e os funcionários eram bem atendidos. Tinha credibilidade a rede credenciada. A partir disso não foi. Agora nós queremos saber o porquê que o governo errar é humano. Agora, permanecer no erro, aí já é burrice. Agora existia um lapso, só para concluir, existia um lapso de tempo para o repasse daquilo que era descontado efetivamente na folha e repassado para o MT Saúde? Houve alguma coisa nesse sentido? Até onde a gente escutou, 2010, que é onde foi o último gestor, que é o Maximilian, que a gente escutou, falou que o repasse, todos os outros falaram também. Havia um atrasozinho de 5 a 15 dias, mas que isso era controlado e que isso nunca atrapalhou o sistema. Agora, até onde a gente sabe, existe uma dívida aí de milhões, tanto é que as próprias contas foram questionadas pelo Tribunal de Contas, né, estadual, e que aí houve um atraso realmente. Agora, se houve atraso, o Estado, ele é responsável por esse atraso. Porque o Estado, ele pega do funcionário, ele recebe do funcionário e ele é obrigado a mandar para a fonte 142, que é do funcionário, e juntamente a contrapartida da fonte 100, que é a parte do Estado, e aí repassar ao MT Saúde, repassar às empresas. Esse seria o funcionamento normal. É o normal. E não foi, a partir de um momento, que nós não sabemos ainda qual foi esse momento, que nós não chegamos a isso, que começou a haver um atraso no repasse. E aí houve esse descontentamento da rede credenciada, e quando você não tem, você paga, mas você não tem o serviço, aí vira o caos que se tornou o MT Saúde. Parece que foi até ensaiado, né? Então, se dá a entender hoje que o governo tem
100% de parcela de culpa do MT Saúde está onde está. Se houve má gestão, se houve atraso de pagamento, se houve falta de pagamento, se houve uma descredibilidade do plano, tudo isso o governo está como pano de fundo nessa cena. Bom, aí no final dos trabalhos, a CPI vai propor o quê? A senhora individualmente vai propor o quê na nova gestão do MT Saúde? Ou um novo plano? Eu ainda não tenho essa opinião formada. Por isso que eu falei, eu não sei ainda o que pensar do MT Saúde. Eu quero ainda analisar, eu quero ver se, exemplo, o MT Saúde até 2010, o funcionário tinha o plano, ele era bem atendido. Mas justifica o funcionário ser bem atendido, ter o plano, se houve fraude? Não justifica. Não justifica o plano, entendeu? Então nós temos que avaliar várias coisas. Se houve fraude dentro do MT Saúde, o MT Saúde lá na ponta ele estava atingindo o objetivo, mas no meio houve fraude. Se houve fraude, é dinheiro meu, é seu. Sim. Não é justo com os outros quantos milhões de habitantes no Mato Grosso. Então, é isso que nós temos que ver. Então, nós só vamos poder, eu, deputada Luciane, vice-presidente da CPI, só vou poder tomar uma decisão do como, se eu vou com o relator, se eu vou contra, se eu vou ter uma posição contrária a isso tudo, se depois que concluir os documentos. Faltam 10 minutos para a gente concluir a entrevista com a deputada Luciane Bezerra. Ali tem uma série de questões aqui, Guerreiro. Tem as eleições desse ano, tem a falta de repasse para a saúde dos municípios, eu acho que a gente tem que conversar um pouquinho disso, e os projetos que ela tem para o ano que vem. Exatamente. Então, deputada, quais os projetos que a senhora tem aí para o ano que vem? Olha, o ano que vem, o projeto principal da deputada Luciane Bezerra é o crescimento do partido PSB, eu estou à frente aí do PSB Mulher, então nós temos uma intenção de fazer um trabalho diferenciado no Mato Grosso, onde nós vamos estar levando para o PSB nacional e ser uma referência no Brasil de condução de partido e também trazer as mulheres para essa discussão política, porque eu digo, se nós mulheres somos 52% do eleitorado, temos 30% de vagas garantidas nas eleições para se candidatar. E temos menos de 10% de representatividade política em todos os poderes. Ou seja, então nós mulheres não estamos acreditando em mulheres. Então vamos trabalhar isso. Vamos trazer mais mulheres, vamos trazer um olhar mais crítico, um olhar mais sensível às coisas. Então, isso vai ser um dos grandes assim, trabalhos que eu vou começar já fiz esse ano e vou dar continuidade no ano de 2013. Nós temos aí o movimento Mato Grosso Muito Mais, que também agora saiu vitorioso, já saiu forte nas eleições de 2010, né, com o Mauro sendo aí quase chegou ao governo. Esse crescimento de 2010 se refletiu agora em 2012, o PSB foi um dos partidos que mais cresceu no Brasil e aqui no Mato Grosso também foi assim. Quantos prefeitos e vereadores eleitos? Nós conseguimos 12 prefeitos com o Oscar, meu esposo, que ainda está do município de Juara. Isso, que ainda nós temos 11 prefeitos do PSB e aí nós estamos com 12 na possibilidade, até semana que vem, resolver a situação dele. Falando nisso, como que está o inquérito do Oscar? O processo do Oscar tem que estar com uma perspectiva muito boa. Tanto aqui, que nós fizemos 2 linhas né, de recorrer, nós recorremos aqui no TRE, questionando a decisão que foi dada inicial lá nas eleições de 2008, que o juiz ele não fez os procedimentos corretos, não escutou meu esposo, ele tirou o direito dele. Houve cerceamento de defesa. Ou seja, passou o rolo compressor, é isso? Isso, teve a nulidade absoluta do processo, até mesmo porque o Ministério Público já falou isso aqui estadual, porque o nosso vice não foi citado. Então, ele está nessa tramitação, vai para a pauta terça-feira que vem, aqui onde o relator vai dar o seu parecer, e aí vai ser julgado terça-feira. Aqui no TRE, ele sendo, o TRE falando, declarando que o processo inicial não teve por base, e nós vamos juntar isso a Brasília e automaticamente cai por terra essa decisão e recorre lá. E aí ele diploma que a diplomação de Juara vai ser dia 18 de dezembro. E acalma a situação de Juara, porque está todo mundo assim, muito ansioso, ele teve mais de 57% dos votos válidos, 4 candidatos, ganhou com margem de 7 mil votos aí do prefeito atual, com a máquina na mão. Então, assim, é uma briga de grupos lá muito ferrenha em Juara, mas assim,
isso para o bem de Juara, entendeu? Então a população sabe usar essa rixa de grupo e de deputados. Tira partido, tira proveito disso. Isso, eles sabem fazer isso. Então querem o Oscar de novo. Então vai ser um crescimento a mais no PSB, porque ele vai vir a somar juntamente com o Mauro, juntamente com os 10 prefeitos, para estar fazendo uma caravana forte para ir a Brasília, tá fazendo o PSB ser referência, não hoje, para quando a gente falar os 2 melhores prefeitos do Brasil é de Curitiba e de Belo Horizonte. Não, porque os 2 melhores prefeitos do Brasil não pode ser de Juara, Cuiabá, Porto dos Gaúchos e tantos outros aqui do Mato Grosso. É esse que é um dos projetos nossos. Então vai ser esse crescimento do movimento Mato Grosso muito mais, porque saímos vitoriosos agora em 2012 e já estamos nos articulando e já nos colocando como objetivo principal do movimento as eleições de 2014. Agora, o prefeito eleito, Mauro Mendes, ele já declarou que ele não é candidato, ele vai cumprir o mandato até o final. Sim. Qual seria o nome do PSDB, do PSB, aliás, do PSB, ou seria do partido, seria chapa pura, já tem alguma coisa coligaçãozinha, Olha, quando a gente... Porque ficou forte, como a senhora está falando, no Estado. Isso. Quando a gente fala em eleições estaduais em 2014, a gente começa falando pela majoritária, que é a governo. E a governo, nós aqui como PSB, sabemos que o crescimento do PSB foi muito maior do que às vezes dos outros companheiros nossos de grupo, que é do PPS, do PDT e do PV e tantos outros que podem vir a somar com esse movimento, mas nem por isso nós colocamos como prioridade o PSB sair o nome. Sim. Então nós temos nomes bons dentro do grupo, dentro do movimento, sim. Isso. A exemplo disso nós temos o nosso senador Pedro Tais, que é o mais atuante aí, que está orgulhando o Mato Grosso, né, nas suas ações, nas suas atitudes. Bonito, né? E nós temos aí, saímos fortalecidos, o nosso amigo, colega aqui, deputado Percival, lá em Rondonópolis, nós saímos fortalecidos com o Piveta em Lucas, o Oscar em Juara, e tantos isso. Nós temos o Zeca Viana, que é uma liderança, nós temos o Valtenir, que é um deputado federal, como uma liderança, nós temos o Eduardo Moura, que está aí, e tantos outros dentro desse grupo macro aí que a gente pode construir esse projeto. E também outros que vão vir. E o que a gente quer? O objetivo principal é ter um crescimento maior ainda em 2014, sair com a vitória, claro, porque todo mundo trabalha para isso, para ganhar, mas acima de tudo, mostrar nomes, ter nomes bons à população que realmente tenha condições de pegar um estado aí que nós sabemos que não vai ser um estado, um governo dos sonhos para qualquer político pegar. Vamos aí ter um endividamento aí que eu acredito... Endividamento de 7 milhões, que vai atrapalhar vários investimentos. Os próximos 4, 5 governadores que vierem aí vão ainda continuar pagando dívida, que a capacidade de endividamento do Estado acabou, porque eu acho que o crescimento nosso não vai ser o suficiente assim para poder a gente aumentar essa capacidade de endividamento. Mas assim... Sendo bem articulado, sendo bem executado esses investimentos, Mato Grosso só tem a ganhar. Uhum. E é isso que nós vamos propor à população de Mato Grosso. Mas uma questão, né, só queria perguntar para a deputada se ela está acompanhando, mesmo ainda que de longe, né, a sucessão na Câmara, né? Porque o prefeito vai trabalhar para que a mesa diretora seja comandada por alguém da base, se não pelo PSB, mas alguém da base. Como é que a senhora está vendo? A senhora tem acompanhado todo esse processo? De Juara ou daqui? Eu falo aqui de Cuiabá. Não, e isso é natural em todos. Temos aí o nome do Onofre Júnior sendo colocado agora como a terceira alternativa, a terceira via. E vai estar em boas mãos, porque o Onofre é uma pessoa muito crítica, ele é muito assim, ele atuante. Tem uma visão atuante, sabe? Então, eu acredito no nome dele e eu acredito que o Mauro está se movimentando a fazer isso mesmo, porque é uma obrigação de todo prefeito. Não é só o Mauro aqui, é o Oscar em Juara, todos os prefeitos estão fazendo isso, articulando para ter a maioria na Câmara, para ter governabilidade, essa é a palavra. Não é porque vai lá fazer coisa errada e autorizar o prefeito a fazer coisa errada, não. É para o prefeito ter pelo menos uma tranquilidade de governar os municípios. Então, isso é natural, o Mauro está fazendo, como todos os outros prefeitos estão fazendo. Como também há uma oposição em todos os lados. Então, há uma briga aí que vai vencer
quem tiver mais propostas, vai vencer quem fizer um pouco, tiver mais articulação. E isso o Mauro provou que ele tem. Ele é um homem inteligente, ele é um homem guerreiro, ele não desiste, ele não baixa a cabeça. Eu tenho certeza que o Mauro vai conseguir fazer a Câmara de o presidente da Câmara. O presidente, e de Juara também, o Oscar. E Juara também, o Oscar vai conseguir. E isso é o PSB. Deputada, encerrando essa entrevista com a gente, 2013 está chegando, qual a mensagem da senhora para o povo de Mato Grosso, especialmente para o povo juarense? Olha, eu deixo aqui a todos os matogrossenses que reflita nessa época agora que nós estamos vivendo, natalina, onde, querendo ou não, as emoções ficam mais à flor da pele e você começa a rever se vale a pena você tomar o rumo que você está tomando, com picuinhas ou até mesmo com... Porque a gente sabe, não vamos ser hipócritas aqui em dizer que somente saúde, paz, tranquilidade. Não. Nós temos que rever também o que nós estamos fazendo para ajudar nesse desenvolvimento do Mato Grosso. E dinheiro é importante, ninguém vive sem dinheiro. Não pode ser a base de tudo, mas que ajuda. Então eu desejo a vocês que façam essa reflexão e que tirem o melhor proveito dessa reflexão. E que 2013 coloque em prática essas reflexões, essas mudanças, essa determinação. Vamos ajudar o Mato Grosso, convoco a todos vocês a responsabilidade de ajudar esse Mato Grosso a se desenvolver. E com isso, olha, além disso tudo, das responsabilidades, eu ainda desejo paz, saúde, harmonia, muita confraternização, muito amor ao próximo, que eu acredito que é isso que o brasileiro perdeu um pouco, o amor ao próximo. Por quê? Problema eu tenho, problema o senhor tem, problema todo mundo tem. E nenhum problema é maior ou menor do que o do próximo. Então, se você tiver o respeito ao próximo e o amor ao próximo, nós vamos ganhar muito. E quanto isso, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Obrigado pela entrevista, então. Tá, obrigada, Adão, obrigada, Guerreiro. Obrigado, Narbal, por mais parabéns a vocês aqui que fazem, todos os funcionários da TV Assembleia. Vou sentir muita falta de alguns, porque nós sabemos que nós estamos aí com o concurso e eu fico assim sentida, porque eu estou pouco tempo na casa, mas eu sei que nem todos vão conseguir permanecer, mas eu desejo a vocês aqui, a todos os funcionários aqui da casa, da TV Assembleia, que esse concurso que vai vir aí, a todos vocês, que realmente consigamos manter essa equipe, que vocês estão de parabéns. Obrigado, então. Obrigado, Narbal, por mais essa. Obrigado, deputado, obrigado, Adão, e obrigado à audiência também dos nossos telespectadores da TV Assembleia. Nessa edição do Entrevista Coletiva, nós conversamos com a deputada pelo PSB, Luciane Bezerra. Obrigado pela companhia em mais essa Entrevista da Hora. Até a próxima, se Deus quiser.